ao Catecismo e nós chegamos à pergunta de número 17, que vai tratar sobre a criação do homem. Esse é o terceiro estudo tratando sobre esta pergunta. Nós já falamos sobre várias questões importantes relacionadas ao homem, à criação do homem e vários pontos fundamentais relacionados a isso. Hoje nós vamos tentar concluir o conteúdo falando brevemente sobre o fato de que o homem é a imagem de Deus, tanto o homem como a mulher, e brevemente sobre o propósito da criação, de modo muito breve mesmo e simples. Então, entre os vários pontos que nós tratamos relacionados ao homem, nós devemos também entender que o homem e a mulher, não é quando me refiro ao homem, aqui eu estou me referindo ao homem de modo genérico, né? Homem e mulher, mas ambos, né? Foram criados à imagem do próprio Senhor. Nós devemos entender que o Catecismo vai dizer isso, né? Quando nós olhamos para a pergunta de número 17, ele vai dizer assim, pergunta de número 17 do Catecismo Maior de Westminster, diz assim: depois de ter feito todas as demais criaturas, Deus criou o homem, macho e fêmea, formou-o do pó e a mulher da costela do homem, dotou-os de alma vivente, racional e imortal, fê-los conforme a sua própria imagem em conhecimento, retidão e santidade, tendo a lei de Deus escrita em seus corações e poder para cumprir, com domínio sobre as criaturas, contudo sujeitos a cair. Então, foi assim que foi criado o primeiro homem, né? Como Deus criou o homem. Deus criou o homem nesse estado perfeito e com a sua própria imagem, conhecimento, retidão e santidade, tendo a lei gravada em seu coração, com domínio sobre as criaturas, poder para cumprir também a lei, sendo um homem reto. Então, o significado de nossa personalidade humana e da nossa própria missão como seres criados à imagem do nosso Senhor é justamente atribuída na nossa caminhada é inseparável, né? Tanto o significado da nossa personalidade, quem nós somos, como a nossa missão divinamente determinada pelo nosso Senhor. Eles estão atrelados. Quando nós olhamos para o princípio e como o nosso Deus criou o homem, nós veremos em Gênesis capítulo 1, verso 27, que tanto Adão quanto Eva foram criados à imagem de Deus, né? Diz lá a palavra, Gênesis 1, verso 27, criou Deus, pois, o homem, à sua imagem, a imagem de Deus os criou, ou melhor, o criou, aí ele diz assim, homem e mulher os criou, varão e varoa, ish e ishá, homem e mulher, varão e varoa, macho e fêmea, foram criados por Deus e os dois a própria imagem de Deus. E eles receberam também, como veremos, de modo breve, um mandato divino, né, que nós chamamos de mandato cultural. Eles foram chamados, ou melhor, no mandato cultural e também ali ainda em Gênesis 1, versos 26 e 27, o mandato social de multiplicar e crescer, né? Eles deveriam encher a terra, isso diz respeito ao mandato social, casamento, filhos, família, e subjugar a terra no mandato cultural, né? Dominando sobre todas as coisas, como coroa da criação de Deus. Mas falando sobre a ideia de imagem, né? Eles foram criados à imagem de Deus. Mais à frente, ainda em Gênesis capítulo 5, versos 1 a 3, Moisés fazer referência a Gênesis 1, verso 26, afirmando o seguinte, Gênesis 5, versos 1 a 3. Este é o livro da genealogia de Adão, no dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez, homem e mulher os criou e os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, veja só, conforme a sua imagem e lhe chamou Sete. Quando nós olhamos mais à frente ainda no livro de Gênesis, agora Gênesis capítulo 9, verso de número 6, a palavra, mais uma vez, vai fazer referência a isso no contexto de alguém tirar a vida do outro, e se tirar a vida do outro, deve pagar com a sua própria vida, por que razão? Ele vai dizer, Gênesis capítulo 9, verso de número 6, se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu,
Por quê? Porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós veremos outros textos, mas nós podemos olhar agora, de primeira, o texto de Tiago, capítulo 3, verso 9. Tiago, capítulo 3, verso de número 9, a palavra do nosso Senhor nos dirá assim: com ela, falando da língua, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Imagem e semelhança aqui nos apresentado, né, como termos também intercambiáveis. Um pode ser usado pelo outro. Então, baseiam-se no pressuposto, esses textos todos, eles estão baseados no pressuposto de que o homem é feito à própria imagem de Deus. E que à medida, então, que a raça humana se propaga, essa identidade do homem ser feito à imagem de Deus, ela permanece. Ela continua a ser a imagem de Deus. Gênesis capítulo 9, verso 6, é um texto que se apresenta no contexto pós-queda e ainda assim é dito que os homens são a imagem do próprio Deus. Então a queda do homem no pecado não apagou no homem a própria imagem de Deus. Não apagou dos seres humanos a imagem dele. Pode ter distorcido. Pode ter dado uma borrada significativa na imagem de Deus no homem, mas não apagou completamente isto do homem. A imagem de Deus é o que define a humanidade. A imagem de Deus define ainda a humanidade. O homem continua a ser, não que o homem caído diz que é, mas aquilo que Deus diz a respeito dele. Como acabei de mencionar brevemente, o pecado realmente distorceu essa imagem. E ela agora precisa ser renovada por Cristo no homem. É isso que o apóstolo Paulo, inclusive, nos ensina quando nós olhamos para o que diz a palavra em Efésios 4, 24, por exemplo. Efésios capítulo 4, verso 24, vai nos dizer assim: e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Colossenses também, capítulo 3, verso de número 10, nos diz assim: e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então perceba que aqui há a necessidade de a imagem de Deus ir sendo restaurada por meio da santificação contínua na vida do homem, o homem sendo restaurado à imagem de Deus. Essa imagem que foi distorcida por meio do pecado. Mas é interessante, nosso catecismo afirma que Deus, o Senhor, os criou à sua própria imagem, com conhecimento, retidão e santidade, tendo a lei de Deus escrita em seus corações e poder para cumpri-la e domínio sobre as criaturas mais sujeitos à queda. Já falamos sobre o ponto de sujeitos à queda. Falamos brevemente aqui sobre a ideia também do homem ser o cabeça e governante de toda a criação de Deus. Mas note, nós podemos dizer que a essência do homem é esta. A essência do homem é ser a imagem e semelhança de Deus. E esta imagem é justamente o que vai distinguir, o que vai fazer diferença entre o homem e as demais criaturas. Tanto os animais como os anjos. Nenhum deles foram criados à imagem de Deus. Nós vimos isto à medida que nós caminhamos no catecismo, na pergunta anterior, tratando sobre a questão dos Quando nós olhamos para essa palavra imagem, ela pode denotar ou apontar para nós pelo menos 3 ideias. A ideia de imagem no homem, ela pode nos apresentar a ideia de uma impressão gravada. O que seria isso? Com a ideia de impressão gravada de Deus, o homem e a mulher se assemelham a Deus. Como Deus, o homem ele tem unidade. Ele é espiritual, ele é racional, ele é moral, ele é pessoal, com unidade harmoniosa do corpo e da alma. Como alguém então escreveu, sua razão estava sujeita a Deus, sua vontade estava sujeita à sua razão, suas afeições e apetites à sua vontade, o corpo era o órgão obediente da alma, não houve nem rebelião da parte sensual de sua natureza contra a racional.
O homem ele é completo, harmonioso, criado por Deus de modo perfeito, com atributos, inclusive, que o próprio Senhor Deus possui. Mas, especificamente, Adão e Eva assemelhavam-se a Deus no sentido. E em que sentido? Falando particularmente sobre eles, no sentido de que eles possuíam conhecimento verdadeiro, como nos ensina o nosso próprio padrão doutrinário, o Catecismo Maior. Quando nós olhamos para Colossenses capítulo 3, verso 10, nós encontramos uma base escriturística para isso. Nós lemos aqui, mas olha lá novamente, Colossenses capítulo 3, verso de número 10. Vou ler a partir do verso 11, diz assim, melhor, verso 9. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Então, vestir-se de novo em que está sendo renovado para um conhecimento verdadeiro de acordo com a imagem daquele que o criou. Então, Adão e Eva, eles tinham um conhecimento verdadeiro. Eles não tinham um conhecimento exaustivo, eles não tinham um conhecimento ilimitado, mas uma perspectiva sobre o próprio Deus e uma perspectiva correta, adequada da vida que estava de acordo com os próprios propósitos, planos e vontade do Senhor. E eles eram capazes, porque o Senhor os capacitou assim, e tinham prazer em pensar os pensamentos de Deus e fazer a sua vontade, segundo a própria vontade do Senhor impressa no coração deles. Porque eles eram perfeitos, perfeitamente ajustados a Deus e a sua própria vontade. Eles também possuíam verdadeira justiça ou verdadeira santidade. Quando nós olhamos para o texto que nós lemos anteriormente, Efésios capítulo 4, verso 24, o texto vai nos dizer isso da seguinte forma. Efésios 4, verso 24. E vos revistais do novo homem, criado, segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Então, revestivos de novo a semelhança de Deus, vocês que foram criados na justiça e santidade da verdade. Então, nós sabemos, né, e vimos, inclusive nos últimos estudos nossos, que o homem ele foi criado reto, como diz Eclesiastes, capítulo 7, verso 29, mas eles caíram em muitas astúcias, né? Eles saíram do caminho reto em que eles foram criados. Mas eles foram criados retos, Adão ali no princípio, né, os nossos pais, com a lei de Deus escrita em seus corações e na sua própria consciência, como é o caso, inclusive, de todos os homens, inclusive dos gentios. Então, nós vemos até mesmo, né, mais à frente, muito tempo depois da criação do homem, antes da entrega da lei, um homem chamado José, se deparando com uma mulher que estava tentando a ele vai dizer que não podia cometer uma loucura pecando contra o Senhor, cometendo adultério. Como ele poderia compreender essa realidade se a lei de Deus não estivesse gravada no seu próprio coração, antes de ser entregue em tábuas de pedra diante dos olhos dos homens? Então o homem ele foi criado assim, com a lei de Deus escrita em seus corações e na sua própria consciência, como o próprio apóstolo Paulo nos ensina em Romanos capítulo 2, versos 14 e 15. Eles, no princípio, então, tinham uma compreensão madura das exigências de Deus às suas criaturas. E também tinham a compreensão do significado da vontade do Senhor. Eles tinham corações puros, santos, embora mutáveis, né? Nós falamos sobre a possibilidade de mudança no estudo passado. E nós sabemos que eles caíram em pecado. Então eles tinham corações puros, santos, sim, mas poderiam mudar desta condição. Eles tinham corações cheios de amor por Deus e pela sua vontade. Estavam ali no jardim perfeitamente felizes. Por quê? Porque eram perfeitamente santos. Só são perfeitamente felizes aqueles que são santos de verdade. Mas, além disso, e como consequência, eles possuíam também um domínio sobre toda a criação, como nos ensina Gênesis capítulo 1, verso de número 28. Quando nós falamos sobre o fato da imagem divina envolver a verdadeira justiça, isso indica o seguinte, como escreve alguém,
além do conteúdo que tem tratado, né, ele vai mencionar e citar alguém numa citação mais longa, dizendo assim, sobre a imagem divina envolver a verdadeira justiça. O principal não é pensarmos, odiarmos, amarmos e desejarmos. A semelhança entre o homem e Deus obtém o seu significado daquilo que pensamos e queremos, daquilo que é o objeto de nosso ódio e amor. Os poderes da razão e da vontade, da inclinação e da aversão, foram dados ao homem precisamente com este propósito, de que ele os usasse da maneira correta, isto é, de acordo com a vontade de Deus e para a sua glória. Os demônios também retiveram os poderes do pensamento e da vontade, mas os colocaram apenas a serviço do ódio e inimizade contra Deus. Principalmente no fato de o homem possuir razão e entendimento, coração e vontade. Expressa-se principalmente no conhecimento puro e na perfeita justiça e santidade, que juntas constituem a imagem de Deus e com as quais o homem foi privilegiado e adornado na sua criação. O conhecimento que foi dado ao primeiro homem não consistia no fato de que ele sabia tudo e não tinha mais nada a aprender sobre Deus, sobre si mesmo e sobre o mundo. Até o conhecimento dos anjos e dos santos é suscetível de crescimento. O mesmo aconteceu com o conhecimento de Cristo na terra até o fim de sua vida. Esse conhecimento original do primeiro Adão implica antes que Adão recebeu um conhecimento adequado para a sua situação e chamado, e que esse conhecimento era um conhecimento puro. Ele amava a verdade de toda a alma. Ele permaneceu na verdade e viu e apreciou tudo como realmente era. O fruto desse conhecimento da verdade foi a justiça e a santidade. Santidade significa que o primeiro homem foi criado livre de toda mancha de pecado. Sua natureza era intocada. Nenhum mau pensamento, deliberação ou desejo surgiu de seu coração. Ele conhecia a Deus e conhecia a lei de Deus, que estava escrita em seu coração, e amava essa lei com toda a sua alma. Porque ele permaneceu na verdade, ele também permaneceu feliz. Justiça significa que o homem que assim conhecia a verdade em sua mente e que era santo em sua vontade e em todos os seus desejos, também correspondeu totalmente à lei de Deus. Satisfez totalmente as exigências de sua justiça e permaneceu diante de Deus. Seu rosto sem qualquer culpa. A verdade e o amor trazem paz em seu rastro, paz com Deus, com nós mesmos e com o mundo inteiro. O homem que está no lugar certo, no lugar ao qual pertence, também está no relacionamento certo com Deus e com as criaturas. Então, ele foi preservado aí assim durante determinado tempo, mas ele fora criado assim, em conhecimento, retidão e santidade, com domínio sobre as criaturas, tendo ele a lei de Deus gravada no seu próprio coração. Mas nós sabemos a indicação clara no nosso padrão com a possibilidade de caírem deste estado. Então, a imagem de Deus estava impressa neste homem. Mas também quando falamos sobre a imagem de Deus, nós não falamos apenas sobre a ideia de uma impressão gravada, mas também sobre a ideia de um reflexo. Como um reflexo de Deus, o homem foi criado para refletir o quê? O homem foi criado para refletir a vida e o caráter de Deus em sua própria vida e caráter. Eles deveriam ser imitadores claros de Deus e refletir o caráter de Deus na sua própria vida e no seu próprio caráter interior. Ele deveria ser alguém que deveria viver como Deus vive, embora no nível de criatura. Deveria viver perfeitamente em santidade diante do Senhor. E ele o faria se ele obedecesse à lei de Deus, por amor ao próprio Deus. Esta lei gravada no seu próprio coração. E esta semelhança, então, que o homem possui, como um reflexo, seria, então, a base dele para a comunhão, o descanso e a comunhão entre ele, o próprio homem, e o próprio Deus. Então, ele deveria refletir o caráter do próprio Senhor. E a imagem de Deus no homem é também como que um espelho. Deus, ele criou o homem para si mesmo. Ele criou Adão como um espelho no qual ele se contempla e a glória na obra, ele contemplaria também em Adão a obra da sua própria criação. João Calvino, ele vai dizer o seguinte: o homem foi criado, portanto,
a imagem de Deus, e nele o Criador teve o prazer de contemplar como num espelho sua própria glória. Um outro teólogo avança esse pensamento ao escrever: visto que Deus, sempre que ele contempla sua própria face, a ama com justiça e a honra. E honra então a vida dos crentes, quando formados para a santidade e justiça. Não é dita sem motivo para ser agradável a Ele. Ele se agrada, Ele se deleita quando vê a imagem da santidade sendo refletida na vida dos crentes. Por quê? Porque Ele também é santidade e justiça. Então o Senhor se deleita nessa realidade de homens e mulheres que foram criados à imagem e semelhança de Deus. Assim éramos, irmãos, criados, sendo representados ali pelo nosso pai Adão no princípio, perfeitos, criados à imagem de Deus, ali, antes da queda, né? Como mencionamos, ainda somos criados à imagem de Deus, mas nós estamos numa condição diferente da condição que Adão foi criado no princípio. Falaremos mais à frente ainda sobre a questão relacionada à queda e a questão da restauração da imagem, enfim, tantas coisas ainda temos para estudar. Então essa era a condição do homem, né? Estamos falando aqui sobre o homem criado no princípio. E com que propósito, então, Deus criou o homem e a mulher? Nós devemos entender que o propósito da criação de Deus, do homem e da mulher, é claramente indicado após sua criação em Gênesis capítulo 1, versos 27 a 28. Gênesis capítulo 1, versos 27 a 28, a palavra do Senhor nos diz assim: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Então, os seres humanos eles foram criados à imagem de Deus para exercerem um domínio sobre toda a criação de Deus, sobre toda a terra. Mas que tipo de domínio? Um domínio apropriado com o caráter deste homem que é puro e santo. Ou seja, o homem deveria exercer um domínio sobre o mundo, sobre a criação de Deus, mas um domínio piedoso. É isso que Deus requer no mandato cultural do homem criado à sua própria imagem. E esse domínio global é o resultado necessário do homem ter sido criado à imagem do próprio Senhor. Ele vai então subjugar piedosamente aquilo que não foi criado à imagem do próprio Deus. Então, o homem deveria viver esta vida. É uma vida vivida em termos de mandato de domínio, que vai envolver no mandato social ser frutífero, multiplicar, encher a terra, ter domínio sobre ela, mas sob o governo de Deus. Não é que o homem ele é rei e dono de tudo. Ele é dono de tudo. Ele é o Senhor do mundo, o homem. Não. O homem faz tudo o que faz e deve fazer, ainda hoje, no mandato cultural, sob Deus, sob a prescrição, orientação e governo do Senhor, atentando para a sua vontade, como revelado na sua própria palavra. Mas Adão ali, foi dito para ele fazer exatamente isto. E veja, antes da queda, ele deveria trabalhar, ele deveria cultivar e guardar o jardim. Trabalhando ali na terra, produzindo ali naquela terra perfeita de Deus. E é muito interessante esse ponto, porque, não sei se você já escutou alguém por aí dizer, mas muitos vão dizer, o trabalho é fruto da queda. A gente trabalha por causa do pecado que entrou no mundo. Mas a realidade é totalmente outra, né? A gente olha para Gênesis capítulo 2, verso 15, e é dito que Adão deveria cultivar e guardar o jardim. O que é isso, se não trabalho? Então o trabalho é anterior à queda. O que a queda trouxe foi um trabalho muito mais difícil, porque agora a terra produziria cardos e abrolhos. Trabalho agora seria muito mais dificultoso. Essa é a realidade. Mas o homem foi chamado através do trabalho e diversas outras formas, no mandato de Deus, é o propósito da criação, subjugar a terra para a glória do Senhor. Então ele é chamado a constituir uma cultura no mundo que honre não os homens, como aqueles na Torre de Babel queriam, né? Fazer o seu nome famoso, né? Não é isso que eles queriam? Torre de Babel?
Vamos fazer nosso nome famoso. Eu quero tornar o meu nome famoso. Isso é fruto de um pensamento pecaminoso que estava no coração daqueles homens cheios de iniquidade. Mas aqueles que conhecem a Deus, e como Adão no princípio, não. Ele certamente entendia que ele foi chamado, e nós devemos entender que fomos chamados pelo nosso Senhor a construirmos neste mundo uma cultura que honre a Deus a partir dos recursos que Ele nos dá. No caso de Adão, ele deveria construir uma cultura que honrasse a Deus a partir dos recursos dados a ele no Éden. E deveria então preencher essa terra com gerações piedosas, descendentes piedosos. Então, este mandato ele é reafirmado em toda a Bíblia, viu? Há várias referências que nós podemos ver e você pode anotar. Gênesis capítulo 9, verso 7, da expansão da glória de Deus no mundo através de filhos. Salmo 8, o homem que foi criado um pouco menor do que Deus, que governa então sobre a criação. Mateus 28, 18 a 20, Hebreus 2, 6 a 15, segunda aos Coríntios, capítulo 10, do verso 1 ao verso 6. Textos que falam sobre o domínio do povo de Deus sobre toda a terra, envolvendo o mundo, envolvendo toda a nação. E isso parece ser indicado e nos apresentado também como que uma implicação desse mandato cultural de estabelecer uma cultura que honre a Deus no mundo na grande comissão. Em Mateus 28, 18 a 20, quando vai dizer para anunciar o Evangelho e anunciar a palavra do Senhor em toda a terra, chamando os homens à fé em Cristo, ensinando todas as coisas que o próprio Senhor Jesus Cristo havia ensinado a eles. E aquilo que eles aprenderam de Cristo, eles deveriam comunicar então ao mundo, fazendo então assim a glória de Deus se espalhar por toda a terra. Todo o domínio de Deus se espalhando por toda a terra, sobretudo por meio de filhos sendo chamados e constituídos por meio da fé. Então, há uma elevação disso que encontra suas implicações nessa extensão. E faz isso levando em conta até mesmo a queda da humanidade. E uma vez que a queda aconteceu com o homem, agora no nosso contexto, nós proclamamos essa palavra conscientes de que se houve uma queda, há agora uma real necessidade de redenção, para que os homens então sejam mais uma vez reconduzidos para o propósito que eles foram feitos e criados no princípio de tudo. Então, este mandato está a ser cumprido à medida que homens e mulheres cristãos que amam a Deus e uns aos outros se consideram e cumprem os deveres de profeta, sacerdote e reis neste mundo. Como profetas, devemos interpretar a vida em termos da palavra escrita de Deus, como profetas. Como ensina 2 aos Coríntios 10, verso 3 a 5. Como profetas, devemos interpretar a vida em termos da palavra escrita de Deus. Como sacerdotes, devemos dedicar-nos a nós mesmos, às nossas famílias, às nossas sociedades e ao produto de nossas mãos, com vistas ao serviço e à glória do nosso próprio Deus, como nos ensina 1 aos Coríntios, capítulo 6, verso de número 20. E como reis, devemos governar a nós mesmos e as nossas culturas sob a lei de Deus no poder do Espírito Santo, guiando então e conduzindo tudo à luz da verdade do nosso Senhor, como vice-regentes daquele que governa o mundo e tudo que no mundo há. Então, como mencionei, irmãos, antes, em Gênesis capítulo 2, verso 15, Adão é chamado a ser um jardineiro obediente. Ele deve ser o gerente da criação para a glória do dono da criação. E assim deve ser também conosco. Quando nós devemos, então, como mordomos de Deus, governar ou conduzir ou administrar as coisas de Deus neste mundo para a glória dele. Devemos, então, usar tudo isso e usar e desenvolver todas as coisas neste mundo de acordo com a vontade daquele que é o proprietário de tudo. E quem é o proprietário de tudo? É o Senhor. E realizar, então, a vontade dele em todas as áreas da vida. Então nós sabemos a vontade de Deus à luz da palavra hoje, né? O Senhor nos ensina como nós devemos administrar, guiar, sustentar, construir, trabalhar e fazer com que a sua glória possa se expandir neste mundo
E nós faremos tudo como filhos de Deus, não visando a fama do nosso próprio nome, mas tendo em vista a glória do nosso Senhor em tudo, em absolutamente todas as coisas com as quais nós nos envolvemos em nossa caminhada. Então, é isso que nós devemos entender como crentes, né? Ainda que possuamos muitas coisas e tenhamos posses, coisas aos nossos cuidados, nós nunca podemos perder a perspectiva gloriosa de vista, que é o fato de que, ainda que seja nosso, em última instância não é nosso. E que eu não posso fazer simplesmente segundo aquilo que eu penso, ou gostaria, ou quero, ou porque é minha preferência, ou porque me dá prazer. Eu não posso ter isso como a base ou aquilo que vai guiar o que eu possuo ou o que faço neste mundo. Aquilo que vai guiar o que faço neste mundo é a palavra de Deus e o propósito final em tudo é o louvor da glória dele. Como nós sabemos, né? Como estabelece a primeira pergunta. É uma pergunta introdutória que estabelece algo que é fundamental e indispensável em tudo aquilo que é apresentado no restante do catecismo. Tudo para a glória do nosso Senhor e Deus, como nós afirmamos no slogan, né, da Reforma Protestante, num dos slogans da Reforma Protestante, que está se aproximando aí ao final do próximo mês, é Soli Deo Glória. Em absolutamente todas as coisas. E é assim que nós devemos caminhar para o nosso bem e para a expansão do reino de Deus neste mundo. E aqui a gente conclui, finalmente, a pergunta de número 17 do Catecismo Maior de Westminster, né? No próximo domingo, se Deus permitir, nós vamos tratar na pergunta 18 sobre quais são as obras da providência de Deus. E vamos então pensar, à luz da palavra e com o auxílio do nosso padrão doutrinário acerca disso. Bom, irmãos, alguém tem